Rio São Francisco, norte de Minas Gerais. Entre caatingas e cerrados, suas águas descem tranquilas, rumo à Bahia, Pernambuco, Sergipe, Alagoas e ao Grande Norte, fertilizando margens, enchendo lagoas e multiplicando peixes. Antes de São Francisco, Opará, Rio Mar dos Pataxós e Chacriabá. Aqui não tem como tentar conversar e tentar falar a nossa história sem não começar pelo rio, porque foi onde nossos antepassados viviam, né, da pesca na beira do rio, né, antes dos invasores chegar. A chegada dos invasores aí foi expulsando o nosso povo indígena, né, para os cerrados, para os morros, e tomando conta das terras que eram produtivas à beira do Rio São Francisco, porque o Rio São Francisco para nós é uma fonte de resistência do povo Chacriabá. O povo Chacriabá ficou todo tempo sem o rio, mas foi sofrimento demais, por isso aí que, mesmo tendo essas grandes empresas aí, a gente teve a coragem de enfrentar por causa do sofrimento que a gente tem. A gente tem uma tradição, né, da jurema, né, uma bebida que a gente faz, e a gente só acha ela aí na beira do rio, né? E com o desmatamento dos fazendeiros, que desmatou até quase a beira do rio, ela tem em algum lugar aí, mas eu tenho certeza que se a gente chegar até o rio, ela volta de novo. Vamos beber a jurema preta, vamos beber a jurema preta, da flor branca, semente preta, da flor branca. Há um esforço muito grande aqui na região de esconder a realidade que essas comunidades vivenciam aqui, porque esses grupos precisam continuar explorando, principalmente as águas de São Francisco. Então, essa área hoje ela é vista como uma área de exploração do grande capital, né? Para vocês terem uma ideia, as margens do São Francisco, as únicas comunidades que ainda permanecem ali estão hoje nas áreas que pertencem ao Estado. Ó, diz que quem não sabe fazer esse nó aqui não é pescador. Então eu vou fazer. Ó, que chama cabeça de gato. Assim numa cidade que chama Centro-Sé, Bahia. Meu marido tinha a família dele em Ribeirão Preto. Mas aí quando cheguei em Ribeirão Preto não deu certo, porque a gente que é pescador não se dá bem na cidade grande, né? Gosta da beira do rio. Aí nós viemos pra cá, pra Minas. E estamos aqui até agora. Eu desde 10 anos que eu teço com meu pai, rede. E depois que eu casei, continuei tecendo também. Não tem como a gente viver sem ser na beira do rio. Nós que somos pescador, a gente sabe o que é difícil morar em terra distante assim do rio. Então por isso que a gente procura sempre a beira do rio, porque o rio é tudo para nós. Sem um rio nós não somos nada. Mas nós pescamos aqui na frente da comunidade mesmo, né? Onde que a gente sempre morou. A gente pesca aqui mais. O lance nosso começa da ponta em cima até a última ponta embaixo, né? Que é da ilha da Capoeira, onde a gente morava. Aí a gente sempre pesca aqui mesmo. Assim, a gente mulher, né, que tem mais um serviço a mais, além da pesca, né? Então, mais a gente pesca pouco, mais o mesmo instante pesca mais do que todo mundo, né? De que é um homem, né? Porque a gente acorda às 5 horas da manhã, fazemos café, estamos para as crianças arrumam as crianças para ir para a escola. 6h30 as crianças vão para a escola. Aí depois que as crianças vão para a escola, a gente vai acender fogo, colocar feijão no fogo, arrumar a casa. E aí depois disso a gente vai pro rio, né? Lançar as redes no rio. Aí a gente vai retornando
11 horas para casa, porque tem que fazer o almoço para as crianças que estão chegando 11h30, né? E aí, enquanto as crianças almoçam, a gente vai cuidar do peixe que a gente pegou durante a manhã, né? E aí, quando as crianças almoçam, a gente já pega as crianças e já vai pro rio pescar também. Aí a gente pesca ali até umas 3, 4 horas e voltamos para casa para poder já dar início à janta, né? Mas e aí a gente gosta, e eu principalmente eu deixo tudo, minha casa lá jogada e tudo para me pescar, porque eu adoro pescar. Adoro estar lançando as redes no rio aí, puxar a rede, pegar o peixe, é uma profissão que eu gosto muito. E há 36 anos, né, eu morei aqui, sempre, a minha profissão é essa, eu não tenho uma outra profissão. E eu sei fazer de tudo, eu sei fazer, eu jogo tarrafa, eu teço rede, e eu tiro o peixe da rede, eu trato, eu vendo, faço o que quiser do peixe. Da traia de pescaria, eu sei fazer de tudo. E o meu pai era baiano, daqueles pé rachado mesmo, daqueles lados de... Então era lá na minha área. Rio de Conta, lá pro... Já fica norte do Bahia. Eu saía da Bahia, Ceará, eu vai pro norte. E a pé, eu não tinha... Aí eu ia como então? Tinha a boca de espinha pequena, não conhecia. Achava que aquilo você podia comer até enquanto pudesse. E há quanto tempo o senhor está por aqui? E eu desde quando eu nasci aqui, graças a Deus. Eu gosto de sossegado, você tá? Eu não gosto de lugar de cidade. Eu não gostaria de morar na cidade, não. Você só fica com sua cabeça quente morar na cidade. Eu sou mais aqui que aqui você dorme tranquilo. Dona Maria, naquele tempo o povo fazia muita festa também, não? É tia sua, Tony? Dona Geralda? É. Ela fazia. Que a reza, que a festa, né? Que reza era que ela fazia? Eu não sei que reza era. Um dia de Bom Jesus. Ah, de Bom Jesus. Ah, folia do Bom Jesus? É. Então tem a festa aqui dentro. Que a festa. E acabou por quê? Acabou, porque tá acabando tudo, né? O povo vai sair. O povo morre. Né? Sabe tudo que as pessoas velhas morrem. Menino, só quando ele tá seco demais, né? Quando ele seca demais, o rio fica numa caatinga, fedendo. O rio das velhas. E eu não sei nem explicar o que é. Eu acredito que é muita coisa que joga nesse rio. É esgoto, né? Muita coisa. Muita coisa que joga nesse rio. Eles falam que é o pescador. O pescador não tem nada a ver com isso aí. Viu? No São Francisco, existem diversos povos e comunidades tradicionais, que costumam ocupar as várzeas, beiras e barrancas. Os povos e comunidades tradicionais têm por direito o reconhecimento do território que tradicionalmente ocupam, sejam para fins de moradia, trabalho, extrativismo, pesca, agricultura, manifestações culturais, religiosas ou de lazer. A nossa comunidade ela é uma comunidade que já vem de centenas de anos, né, mais antiga, e é um córrego que é só o rio encher, ele circula a nossa comunidade, e nós ficamos ilhados praticamente, né? Ela segue, aí chama Sangrador Grande, porque ele é o primeiro a encher e alagar, que tem que ser enchente ordinária para tirar as casas, mas o arredor fica cercado, né? A gente usa para ir para algum lugar, usa embarcação. Que hoje na comunidade que ficou, que vem de 100 anos atrás, a família que vem permanente, a família dos Lídia, que ficou cercado num direito supermente pequeno, né? Que é o direito que eles ficou lá praticamente não dá 2 hectares. Que ficou a questão de 5 a 6 famílias que resistiram ali. Os anos todos, nós vamos sair também. Agora nós não conseguimos para longe, não, toda vez para aqui, dali para ali, dali para ali. Nasci no dia 10 de novembro de 1940. Eu nasci e criei ali, saí dali e estou ali onde vocês passam.
nós reunimos e falamos, vamos retomar o nosso território, porque se nós não voltar à nossa tradição, nós vamos acabar vivendo abaixo de fazendeiro, vamos depender de fazendeiro para viver, sendo que nós sempre não dependia de fazendeiro para viver, nós dependia da pesca, nós bebia da pesca e da vazante que a gente plantava aqui nesse território. Então nós vamos retomar e vamos correr atrás e vamos seguir. Entender que a gente também tem os nossos direitos, não é só o grande empresário que tem, nós como não somos empresários, mas somos humanos, precisamos daquele pedaço de chão. Agora, para nós viver, nós temos que ficar abaixo do pé do fazendeiro, nós queremos a liberdade, queremos viver com naturalidade, igual nós vivia. No caso do Rio São Francisco, por se tratar de um rio federal, os terrenos marginais são propriedade da União, cabendo à SPU, Superintendência do Patrimônio da União, promover a regularização fundiária. Apesar da Constituição Federal de 1988 reconhecer a prioridade das comunidades tradicionais para a regularização do uso nas barrancas, várzeas e beiras de rio, o que se verifica é a apropriação indevida dessas terras públicas pelos fazendeiros da região. Chegamos em Barra do Guaicuí, distrito ribeirinho da cidade de Várzea da Palma. O nome Guaicuí é de origem indígena e significa em Tupi-Guarani, Rio das Velhas. A localidade fica a menos de 20 km de Pirapora, próximo à BR-365. Abriga as ruínas de uma igreja, construída por escravizados negros e indígenas, a serviço dos missionários jesuítas, durante o processo de colonização da região. No local, abandonado há décadas, uma gameleira branca enraizou-se no cume das ruínas. Nas margens do São Francisco, no norte de Minas, existem ainda muitos trechos da Estrada dos Baianos. Segundo contos mais antigos, por essa estrada de chão batido, muitas famílias nordestinas, em especial da Bahia, cruzaram o estado de Minas Gerais para chegar até Pirapora e de lá seguir para São Paulo no trem. Essa estrada, ainda aberta e visível em muitos pontos do rio, frequentemente é alvo de barreiras e cercas, erguidas pelos fazendeiros e empresas que se instalaram na região, impedindo o livre acesso às margens do rio. Mesmo convivendo com as limitações e violências impostas pelo latifúndio, no decorrer da história, os grupos que ocupam as margens do São Francisco sempre buscaram suas formas próprias de sobrevivência, num contexto de dificuldades extremas. Da pesca e da agricultura nas vazantes, em meio ao conflito permanente com os fazendeiros, mantiveram livre acesso às ilhas, às lagoas marginais, às barrancas do rio, observando e orientando o trabalho comunitário, a partir dos ciclos de secas e cheias do Velho Chico. Berço de centenas de quilombos, reunidos em fuga no período colonial ou pela falência dos latifúndios em período mais recente, o opará dos povos indígenas sofre hoje os efeitos da degradação de suas matas ciliares pelos diversos empreendimentos públicos e privados, realizados sem sequer fossem escutados os povos atingidos. Barragens, hidrelétricas, indústrias, mineradoras, perímetros irrigados, despejo de esgoto urbano e a monocultura promovida pelo agronegócio vão esgotando os recursos que permitem a sobrevivência e a perenidade do rio. Uma das coisas principais que mais acaba com o nosso rio é barragem. Você barrou o rio, você alterou completamente a parte de cima, acabou com as águas marginais, porque a vida do rio é as águas marginais. O rio não cria peixe, ele mantém peixe. Aí vem os babacas que eu disse entre aspas, porque eu tenho uns amigos que são biólogos, mas essa nossa amizade acabou na construção da barragem da Baité, porque ele hoje é um biólogo, defensor do rio, amanhã ele monta a consultoria, aí ele passa a fazer projeto para as barragens. Aí ele passa a ser contra eu.
se a população, se o povo não mobilizar, não tiver realmente uma consciência para com o rio, aí nós vamos sentir na pele cada vez mais, que começamos a sentir agora. Então, nós temos, quem vai acabar com o nosso peixe e quem vai acabar com a nossa água, chama-se agronegócio. Porque se toda a nossa produção, se a produção dos grãos que produz no Brasil, 20% da nossa produção dá para alimentar a população brasileira. Mas o problema é a exportação. É oi grande, querem vender soja, querem vender não sei o que, querem vender. Quer dizer, os outros países sabem que lá não pode colocar agrotóxicos na terra porque vão estragar a terra deles. Aqui não, deixa o Brasil produzir lá e eles mandam para nós comemos e eles são ferrados. Ainda prevalece o discurso de que essas empresas que hoje estão ocupando esses territórios tradicionais, né, eles utilizam muito esse discurso de que são elas que garantem a economia do município, né, que muitas das vezes algumas oferecem aí 50 empregos, outras oferecem 200 empregos, dizem que oferecem 1000, né? Então, esse domínio dos postos de trabalho, né? Que, se a gente observar bem, muitos postos de trabalho são, se a justiça investigasse direitinho, vai encontrar muito trabalho escravo aqui na região. E esses grupos empresariais utilizando toda a água do São Francisco para a grande produção. Então, na verdade, aqui, quem está expulsando todas essas comunidades são as monoculturas, né? É a produção e a exportação, né? Não só dos produtos, mas também da água. Tem vezes o já veio de 100, 150 já veio. Agora esse mês veio, foi R$90. 90 e uns quebrados que a luz está vindo. A água, assim, se nós usar, ou usa ou não usa, tem que pagar a mesma coisa. A senhora disse que vocês têm 5 hectares. Vocês só usam 2 hectares. 2 hectares. Então, mas vocês pagam sempre pelos 5 hectares. Plantar, porque nós não temos. Então, vocês têm 5 hectares, mas conseguem plantar por ano mais ou menos 2 hectares. Só 2 hectares, mas não. O ano passado vocês plantou feijão e limão. Plantou feijão e limão. Nós temos feijão e limão. Deu quanto de feijão? Quantas sacas de feijão vocês conseguiram de 2 hectares? Eu pesco uns 30 sacos de feijão. E conseguiu vender? Conseguiu vender, vendeu tá aí, vendeu quanto um vocês conseguiram vender cada saco de feijão? 120. 120? 120. E o limão? O limão nós estamos vendendo de 6. 6 o quê? R$6 a caixa. R$6. Pouco, R$6. Acho que ele fez uns 2.000, uns 2 ou 3, acho que 3.000 por aí. Mais não fez. O limão vocês fizeram mais ou menos 2.000? Mas que eu tivesse condução de ele tivesse uma condução, tiver um recurso para plantar tudo, eu achar bom para ele não sair para a área, sabe? Não sair para fora para trabalhar. Eu queria que ele trabalhasse dentro do lote, né? Ele sai para fora para trabalhar porque ele não tem condução, mexer tudo aqui dentro. Ele mexe, sabe assim, ao que chega ele vai capinar a mandioca, ao que chega depois das 4 horas ele vai capinar a mandioca, volta. E fica 5, 6 horas capinando, aí vem embora. Todo dia chega e vai capinando um pouquinho, sabe? Ele trabalha lá na firma do Oval, aqui, perto da Brasinica. O que ele faz lá? Trabalha batedor veneno. Aplicando veneno, acho que parece que não sei se é nos cachos de banana, acho que é. Nós do CPP olhamos para o São Francisco, principalmente neste momento, que é um momento crucial, que o São Francisco está sofrendo o seu processo mais acelerado de degradação, pior ou mais, está além ainda, a gente pode dizer, do que a gente já previa, né? O São Francisco ele está sofrendo um processo de assassinato, né? A gente esperava que acontecesse a longo prazo, mas os processos estão se acelerando e tendo os pescadores como principais vítimas, por causa da disputa em relação às águas. Na medida que ela diminui em qualidade e quantidade,
aumenta-se ainda mais a disputa, onde os grandes fazendeiros, os grandes irrigadores, as grandes empresas que demandam maior volume de água e proveito do rio, em detrimento das famílias ribeirinhas e, sobretudo, dos pescadores, que também precisam de estar nesses espaços das águas, né? Então a gente olha assim, há uma complexidade, os grandes projetos, inclusive até as mineradoras, que não eram tão presentes aqui na região norte de Minas, que demandam volume de água, que também requer grande contaminação das águas, estão chegando. Esses projetos eles crescem, eles tendem a multiplicar, né? Eles tendem a crescer cada vez mais nas suas demandas, enquanto que as populações mais sofridas e que têm o rio como condição de vida, elas que são punidas, elas que têm que retirar, né, se retirar do rio, né? E o que será do rio sem o pescador, sendo ele que o guardião do rio, né? Dois anos, olha, sua terra todo ano você planta, produz, mas cadê sua casa? Você está esperando o que para fazer ela? Então, quer dizer, ele está inseguro, né? Porque ele tá tipo assim, eu tenho uma roça lá, se chegar ao ponto deles destruir alguma coisa, só é a roça. Então, né? É meio complicado, mas é uma coisa assim que a gente está tentando se organizar e dessa forma muita gente está ficando, todo mundo pensando igual, falando a mesma língua e entrando para cá para dentro do território, né? Nós colocamos uma bandeira lá na entrada da cancela. Do MPP, do movimento, eles tiraram, rasgaram. E a gente foi, aí mandei o recado para ele porque que ele não devolvia a bandeira, porque ali era um movimento. Simplesmente ele mandou o recado falando o seguinte, que a bandeira ele tinha apanhado e levado para lá e não ia devolver, e a área que nós estávamos ocupando em breve nós ia desocupar porque ele ia usar. Ele mandou dizer que ele ia usar a área. E estamos aí nessa luta e pelo que indica a luta agora vai ficar mais acirrada, né? Porque se eles mandam recado para a gente recebe. Como a gente está preparado, a gente recebe de uma forma, né? Mas os que estão despreparados, eles já recebem de outra forma. Eles com medo. Coisas que a justiça não sai do papel e vai para a prática, a comunidade, cerca de 100 pessoas, contando de grandes a pequenos, né? Idosos, tudo, pegamos uma estrada da comunidade, uma estrada centenária, que foi fechada pelo fazendeiro por um bom tempo, e fomos construindo a estrada, tirando umas coisas que o fazendeiro colocou. Dentro de pouco tempo, um gerente da fazenda chega com os policiais, meteram a arma em nós, para nós colocar nossa ferramenta de trabalho no chão. Naquele momento ali, o gerente da fazenda começou a falar coisas que a comunidade não queria ouvir. A gente sentia naquele momento que a justiça era do lado do fazendeiro, e aí foi a luta da comunidade em si a falar tanto para o gerente da fazenda quanto os policiais do direito da comunidade e da luta daquela comunidade ali naquele instante, né? A partir daí, policiais foi feito lá o que eles acham que é normal, que a comunidade não entende que é normal, mas a comunidade não parou, não tremeu diante daquilo, respondeu eles à altura, eles foram embora e a comunidade continuou trabalhando. Mas virou uma luz tão singular, seus filhos se erguem de novo e começa a lutar. O cenário então mudou,
da terra então surgir. Ainda tem coisinha que tá acontecendo, mas aí Deus vai abençoar que as coisas vão se encaixando aí. Eu sei que logo a estrada do Caraíba vai voltar a ser dela como já foi nos tempos passados. Que alimenta a nação. Caraíbas, Caraíbas sobreviveu com a sobra das cinzas. Renasceu Caraíbas, terra amada, que nos dá o pão. Dela colhemos o fruto que alimenta a nação. Caraíbas, Caraíbas sobreviveu com a sobra das cinzas. Renasceu, renasceu, renasceu. Há possibilidade de incidência da responsabilidade penal sobre alguma conduta humana, chama-se inimputabilidade. Coloque isso no meio. A cultura jurídica utiliza-se de procedimentos, conteúdo e linguagens que impedem ou dificultam as trabalhadoras e trabalhadores de terem acesso à justiça. Essa sempre foi uma das estratégias de dominação amplamente utilizada pelas elites de nossa sociedade, criando uma barreira ao acesso do povo aos seus direitos. O curso de juristas leigos surge na necessidade de socializar e problematizar esses conhecimentos jurídicos e políticos para contribuir com o protagonismo e autonomia das comunidades e movimentos populares, na defesa e conquista de seus territórios. Durante 1 ano e meio, cerca de 40 representantes de comunidades tradicionais pesqueiras do norte de Minas Gerais participaram do curso de juristas leigos em Januário. Maio de 2014 até agora, em 2020, agora no mês de setembro de 2015, né? Foram 8 módulos, né? E dentre esses 8 módulos foram vistos assuntos, conteúdos variados que trouxeram conhecimento para os pescadores sobre seus direitos, né? De territórios, né? De saúde, de previdência social, direito penal, né? Políticas públicas, né? O meu corpo lá jogado na pedra do tem enfrentado vários desafios, né? E a própria crise econômica, né, que veio retirar direito das pescadoras principalmente, né, com medidas provisórias, decretos que nesse processo de negação da pesca artesanal tem nos complicado, né, porque à medida que passa parece que tem um processo de extermínio da pesca, né? E para contrapor isso, o movimento, né, tem saído para fazer esse embate, né, e não deixar que esse modo de vida dessas pessoas seja engolido pelo sistema ganancioso capitalista. Jequitibá, pé de serra, e o rio Jequitaí,
veredas da minha terra, beleza jorrando aqui, o sonho dos garimpeiros no rio Jequitaí, o sonho dos garimpeiros do rio Jequitaí. Jequitibá é de serra e o rio Jequitaí, veredas da minha terra, beleza jorra.